E aí, galera? Eu tô aqui hoje com uma convidada super especial, minha grande parceira, a Pri Rocha, e chamei ela pro Papo Reto. Pri, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, colocar um pouco do seu tempo aí pra gente. E o pessoal Imagina. aqui tem que saber quem é Pri, de onde você veio, como você começou na música. Conta pra mim. Show, vamos lá. Primeiro é um prazer participar aqui. Obrigada por você ter convidado. Para mim, tenho refletido muito, assim, a nossa relação já é de anos, né? Se eu tenho 10 anos na música, eu acho que você já me conhece os 10 anos dentro da música. E é sempre, inclusive, a minha evolução vem muito com algumas conversas que a gente teve, vi você também falando com os artistas e tal, e principalmente a virada do que eu trabalho hoje é muito em virtude disso, assim. Mas, bom, Priscila Rocha, geração Y, 10 anos trabalhando com a música, os últimos 7 definitivamente só com a música. A minha formação é publicidade, né? Então eu sou publicitária. Quando eu fui começar a geração Y, há 10 anos atrás, a internet e as coisas eram completamente diferentes. Então eu trabalhava na época num call center e cuidava da parte de comunicação de uma faculdade de engenharia aqui em São Paulo. E aí a gerente de marketing virou para mim e falou assim: você conhece o tal do Twitter que lançou agora há pouco e tal? E aí ela me mostrou o Twitter e eu fiquei um dia todo, já fiz minha conta chegando em casa e tal, e comecei a olhar tudo isso. E nesse período eu reencontrei uma grande amiga minha e ela falou assim, a gente foi passar um dia no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, né? Quando a gente podia ir no parque de boa. E aí ela virou e falou assim: Pri, vai ter uns shows de bandas independentes que eu não conheço muito bem, mas vai ter um amigo lá, vamos. E era na antiga Tribe House, né, que tinha aqui em São Paulo e tal. Eu falei, vamos. Nunca fui em show de banda independente, porque a minha realidade era de outras também. Eu já curtia desde a adolescência Fresno, Reitinho, umas bandas voltadas do emo, né, que foi onde eu fui começar a seguir assim. E aí, nesse dia, tava tendo, acho que era Replace, Restart, se eu não me engano, era bem umas bandas que estavam meio que bombandinho na época, assim. Tinham outras que eu não lembro o Você nome já era agora. maior de idade ou ainda não? Já, tinha 19. Ah, ok. Foi 2009, né? Então a geração Y foi em 2010, então isso aconteceu em 2009, eu já era maior, já com 19 anos. E aí eu fui, tava tanta gente lá e tal, e na hora do show, que eu virei e falei assim, eu não sei como, mas eu vou trabalhar com isso. Tipo, eu preciso disso, tá ligado? Assim, foi um negócio muito louco. Parece que é tipo um chamado, Ficou. sacou? E eu Ah, entendi. nem quero romantizar nada assim, mas é um negócio que, tipo, bateu e eu falei assim, mano, eu preciso trabalhar com isso. E na época o amigo dela era o Márcio, que era hold do Replace, e ela apresentou, a gente começou a conversar, eu falei, nossa, tem alguma coisa para fazer na equipe? Eu não fazia ideia do que era participar de uma banda, ou o que uma banda precisava, coisas do tipo. Mas foi naquele E show aí, mesmo que você já teve esse estado, você foi. falou ali na hora, a iniciativa. Eu pensei assim, eu não sei como, eu nem sei do que eles precisam, e nem sei do que eu preciso para isso, mas eu quero. E nessa Entendi. época eu estava ainda começando a fazer faculdade, enfim. Ele falou pro Replace, não dá, mas eu tenho uma banda de hardcore que chamava Aéreo, e a gente precisa de uma produtora para ver a questão de shows, ajudar a gente na internet e tal, e naquela época era Orkut, Fotolog e MySpace, que a gente divulgava. E a partir daí eu fui começando a entender, assim, as coisas da música. Passei por alguns perrengues, já trabalhei de várias coisas, enfim, aí a gente pode ir conversando nisso. Mas foi daí que começou e ao longo desse processo eu fui me entendendo também dentro da música e o que o mercado precisava, ou como eu poderia me diferenciar e tal, para chegar completando esse ano muito especial. 30 anos de vida e 10 de música, então Muito é bom. marcante demais. Parabéns, produção. Muito bom. Que legal. E eu vi o começo mesmo, né? Eu vi você, era criança, correndo É. atrás. O primeiro show que eu te conheci, você estava organizando, era lá na Consolação, sentido centro, no Sátiva 2. Não foi nem no Sátiva 2, foi em outro lugar. Eu Era o esqueci o nome. Bordeaux, não? Era Que era ali na exato. Roosevelt? Não, era para cima, antes da Roosevelt. Cabu Bar. Mas não era nem no Cabu ainda, era uma outra. Eu tenho a foto, eu vou achar e vou te mandar depois. Quero E ver, quero ver. foi com a. É ali mesmo onde era o Sátiva 2, eu acho que talvez um pouquinho mais para baixo.
E foi com a banda Rory, Sim. o pessoal do Fio, que era você e o Átila. Átila. Exatamente. Duas crianças organizando show, contratando as bandas, que também eram Sim. formadas por crianças. Você não é tão velho assim, não, viu? Foi? Você tá novinho. Você não é tão velho assim, não. Tá novinho ainda Pô, ali. eu tenho 50 anos, graças a Deus. Pô, Tá muito bem. eu já era velho, né? Mas enfim, é que vocês eram muito novos, né? Você tinha 19, não tinha feito nada. Sim. Então, o curioso é que ali tinham muitas bandas, né? Que era tudo composto por menores de idade, fazendo autogestão como podia, errando pra caramba, mas fazendo, movimentando um mercado, movimentando coisas. Vocês mesmo não tinham nenhuma formação, foram aprendendo fazendo no caminho mesmo e rentabilizavam com isso. Gerava também alguns empreguinhos, vamos falar assim, uns freela para a galera. Então, muito interessante. Enfim, e aí beleza, eu te conheci há 10 anos atrás, exatamente, né? E como contratante, organizando o show, e dali então a gente sempre ficou em contato, você tinha outra produtora, etc. É, desse início, né? Esses 10 anos, essa década, né? Sobre o mercado. Qual foi as principais mudanças que você sentiu? Se você pudesse organizar na cabeça para a gente aqui, que todos nós nesse bate-papo, quais foram os pontos? Ou Sim, ponto? eu acho que o principal também era de como a gente estava entendendo a internet e o poder de conexão da internet, né? A gente estava numa época que a gente estava com Orkut, MySpace, então, para quem não conheceu o MySpace era tipo o Spotify de 10 anos atrás, onde as bandas colocavam as músicas e tinha toda uma questão, era uma mistura meio de Facebook e Spotify ali e tal, assim. Eu acho que um grande diferencial foi essa evolução da internet, de como a gente consegue conectar com outras pessoas à distância, né? E aí também eu vejo muito essa profissionalização, e aí eu falo, né, porque é onde eu venho mesmo, que é o mercado independente. Como o artista consegue entender o que acontece no mainstream e adaptar isso para a vida dele, né? Tanto na parte principalmente de business, mas na comunicação e como as coisas foram evoluindo. Naquela época, a gente olhava muito para... Eu acho que a internet ela trouxe coisas boas e ruins ao mesmo tempo, porque como era muito novo, as pessoas foram identificando o que poderia ser algo como comprovar um sucesso ou algo do tipo, e aí os números valiam muito, né? Então, assim, a gente está falando de 2010, onde as pessoas também meio que compravam os plays ali no MySpace, sabe? Para poder ganhar visibilidade, aparecer no ranking, tá ali, assim. Então, eu vejo muito que antes a gente estava focado nos números, e aí eu falo até pela geração Y, a gente tinha metas de, tipo, seguidores lá, de tantos amigos no Orkut, de comunidade e tal, que hoje eu vejo que é o oposto do que eu me tornei, que é a qualidade, né? As pessoas, a conexão, de você construir realmente. Eu estava até ontem participando de uma live onde a gente estava falando de construção de base de fã, e eu aprendi o termo mesmo, como usar construção, com o Julio. Porque eu falava, vou conquistar uma base de fãs. E conquistar, ele não te garante que você vai manter isso. E a construção, Exato, sim, né? Foi um grande exato. insight que eu tive com você. Eu queria muito que você soubesse disso também, Pô, que legal. que foi importante para mim. E aí, no longo desse processo também, eu acho que é essa a profissionalização do mercado. Então, o artista entender como que ele faz essa distribuição do conteúdo no streaming, que ele precisa, assim, registrar uma música e tal. Então, os artistas viam que os artistas do mainstream tinham uma estrutura e toda uma profissionalização, e a gente não tinha tanta informação, né? A gente está falando de 2020, tem um monte de gente falando sobre vários assuntos. Tem uns Bruna Campos falando sobre direito autoral, tem eu falando sobre construção de base de fãs, tem você falando sobre planejamento de carreira e escolha de repertório, toda essa questão, né, artística ali, o direcionamento artístico. Então, você tem várias pessoas falando. Naquela época, era basicamente como você disse, era do tipo, não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer e vou aprender isso na raça para ver. Então, eu Exato. acho que ao longo desse processo também teve isso, assim, do artista independente ver que é possível, sim, ter uma estrutura e fazer ações que os grandes fazem, obviamente cada um dentro do seu patamar, né, com suas condições financeiras e habilidades e tal, mas a gente percebe um mercado de que está todo mundo para o jogo, e que nem sempre, eu acredito muito, o fator só grana vai resultar
na sua carreira a médio e longo prazo. Porque eu estava falando esses dias que o artista pode ter a maior estrutura do mundo, milhões de reais. Se ele não focar na base de fãs, em firmar uma base sólida ali, ele às vezes vira aquele cantor de um hit só, alguma coisa que a galera lembra, algo ali assim. Então é importante ter essa estrutura. Eu vejo particularmente esses 2 pontos como fundamentais para a gente dizer o que era antes e o que é agora, sabe? Que a informação está muito na ponta. Porém, vejo muitos artistas preguiçosos. A gente está falando aqui da gente lá com 19 anos, contratando a casa de show, vendo se vai fazer bilheteria ou não. Aí chama o produtor que trabalha com uma banda que está com o público, vamos negociar isso aqui, ali, assim, tal. E hoje eu vejo a galera muito do tipo, a internet vai me trazer o que eu preciso. Eu vou fazer uns posts aqui, aí se não der muito certo eu vou falar que é culpa do algoritmo. E aí, se não rolar como... E aí, olhando para a grama do outro, né? Que é assim, se uma pessoa tem mais de 10 mil plays lá, eu preciso ter, senão eu sou um fracassado. E aí começa uma noia, tá ligado? Que antigamente a gente ia assim, tipo, vamos fazer algo que vai dar felicidade pra gente? E o que vier a gente vai construindo e vai aprendendo com isso? Hoje eu acho que a galera quer muito tudo de mão beijada, sabe assim? Então é um ponto... É que antigamente, eu acho, eu entendo isso, mas antigamente eu acho que o pessoal... queria tocar perto das bandas headliner no ABC Pro HC. Então eles faziam de tudo. Colocava muita grana, né? Hoje o pessoal quer ter muitos números, né? É isso. Tinha o Sampa Music, né? Festival também, que era bombado. Sim. Ali na Zona Leste, coisas assim, que a galera... Aí a gente entrou naquela época das cotas, né? E aí as pessoas começavam a pagar muito para os produtores para estar perto do headline, coisas assim. Então, hoje, esses são os 2 pontos, eu acho, que para mim é determinante do antes e depois. E você falou uma coisa muito legal, que isso eu acho que é o principal mesmo. Eu acho não, isso é o principal, que mais do que a quantidade, é a qualidade mesmo. Do público que você tem, que você conquista, que você se conecta. E essa construção abre um prisma, né, para tudo. Eu acho que antes de se construir o público, a gente tem que construir a parte artística, o alicerce artístico, porque tem gente que pula essa parte também. E eles vão direto a um bom planejamento. Eu vi aí que tinha um pessoal cobrando 30 mil reais para dar uma consultoria, um direcionamento de fazer um business plan, um plano de negócios, para que o artista vá apresentar e conseguir um investidor. Isso daí é pular muita etapa. Porque o artista, assim, não, pode até cantar pra caramba, ser um bom calouro, e nesses programas de calouro e cantar bem. Mas não é isso. Mas o artístico ainda não está definido. O que é o artístico estar definido? É realmente ter um DNA, ter aquela personalidade, entende? Vai cantar qualquer música. E quando essa pessoa estiver cantando essa música, ela vai dar uma identidade muito especial para ela, vai ter assinatura. Então, você ter essa identidade sua, essa genialidade, etc., tem pessoas que nascem com isso e tem pessoas que vão desenvolvendo gradualmente. Então, o desenvolvimento artístico é onde eu bato muito na tecla. Então, eu estou fazendo o meu trabalho aqui. A gente tem esse desenvolvimento artístico, que realmente é algo que faz a diferença. A gente vai construir um repertório. Tem gente que chega para mim, Julio, eu quero lançar, tá, tem que produzir as músicas, tem. Quantas músicas você tem compostas? Eu tenho várias, eu tenho umas 15. Porra, não dá pra fazer nada com 15 músicas, né? E aí pega, grava 4, 5, não tem como andar, é contar com a sorte. Então esse desenvolvimento artístico, essa construção artística, ela é extremamente importante para depois eu mandar o artista para a geração Y, né? E construir a base de fã. E realmente construir o público. E tem pessoas que não desenvolvem esse artístico. Faz qualquer nota, qualquer coisa, qualquer composição, grava porque ali é famosinho, não sei o quê, e já quer divulgar, já quer impulsionar. Não vai adiantar, né? Então, essa qualidade que você falou, ela vem antes disso ainda, né? Que é essa parte artística. E você falando isso muito me lembra algo que eu tô lendo muito, refletindo esses dias, que é
Eu tava pensando, principalmente nesse período, né, que a gente tá vivendo assim, por que que as pessoas se conectam tanto com as músicas que a gente ouvia lá na adolescência e tal, e o que se perdeu no meio disso, assim, sabe? Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velha ou coisas do tipo ali, mas eu tenho percebido que as pessoas estão se esquecendo que a música é tudo, que é o início de tudo e é onde a gente sempre tem que estar olhando, sabe assim? Então, essa questão que você fala do direcionamento artístico, da qualidade, você entender o repertório, se entender dentro daquilo para... Porque o meu trabalho com a parte de lançamentos lá, para construção de base de público, de fãs, é para linkar e criar conexão entre a música e a vida das pessoas. Se a música não for boa, se a música não for a parte ali do que o artista sente tesão em divulgar, em estar ali, sabe, como parte verdadeira mesmo, e aí sem romantizar mesmo, do tipo, me sinto confortável, é algo que eu vou conseguir manter durante um tempo, porque eu sei, eu vivo isso e tal, é fundamental, porque se a gente constrói isso num pilar duvidoso, ou meio do tipo, eu vou porque a moda é essa, como foi a moda do emo, como agora do sertanejo, entre outras coisas e tal, a gente se perde porque a gente não consegue manter isso por muito tempo, né? Então, eu sempre tenho falado pra galera do tipo, a música em primeiro plano, o marketing, todos os anúncios, as coisas, é baseado nisso. Se isso não for bom, não tem grana que conecte, tá ligado? Não vai rolar. Não dá. E lembrando, tem gente que nasce com tudo isso pronto. E aí você já grava tudo e anda. E tem pessoas que levam mais um tempo. Tem saída. Se você estiver disposto, tem saída. Muito bom, Pri. E beleza. Aí você teve algumas empresas, você fez algumas outras atividades. Hoje eu vejo que você é uma especialista, né? Porque você focou muito num tipo de trabalho. Eu vi o seu desenvolvimento, né? Eu vi você se especializando. Como foi esse processo? Fiz a leitura certa ou não? Se sim, como foi esse processo? Toda vez que alguém fala especialista, me bate aquele negócio assim, sabe? Porque é realmente algo do tipo, tem domínio sobre aquilo, e aí eu acho que talvez seja um pouco, quando bate, é meio sabotador, sabe? Mas realmente sim, hoje o que eu trabalho e como eu lido com os artistas é algo que eu tenho total certeza, porque eu vivenciei isso. Então eu tenho as minhas experiências, os meus cases, as coisas ali, né? Mas ao longo desse processo, até para me entender na música, realmente, eu fui sócia da Atlantis Produções, que rodava aqui em São Paulo produzindo shows com artistas independentes, então pegava algumas bandas mais já com público para trazer para as menores ali, envolvimento e tal. Ao longo desse processo, eu trabalhei numa startup, que era o NetShowMe, de transmissão ao vivo, era live monetizada, né? Eu tô falando de 2014, por exemplo, 6 anos atrás, e a gente tá vivendo tudo isso agora, em 2020, é uma loucura. Hoje a empresa trabalha mais para o meio corporativo e tudo mais, mas foi um grande aprendizado, porque era uma startup, né? Então, startup é muita movimentação e estratégias e coisas, então é um grande up que deu na geração Y, principalmente a partir de 2013, que eu saí da outra empresa. O Átila foi um grande incentivador. E aí eu lembro de novo de você uma vez que eu vi falando para uma banda assim, você quer mesmo viver de música e tal? Então, larga esse trampo e vai viver de música, vai caçar as coisas e tal. E na época eu falava assim, meu Deus, que radical e tal. E aí eu entendo que, tipo, precisa-se ter um plano, né, para você sustentar minimamente ali, mas é o fator decisão, assim mesmo, né? E hoje eu consigo entender isso, porque as pessoas falam que querem viver de música, mas não vão pra cima, tá ligado? Fica só no falar, é ilusão, né, que tá ali. E aí, ao longo desse processo, até mesmo com o marketing musical, que foi onde eu me entendi na geração Y, a gente fazia produção de clipes, assessoria de imprensa e tal, e chegou num momento que eu falei assim, eu não quero ser vista como uma opção mais barata, porque eu tenho resultados e coloco ali, mas eu também não posso, as pessoas quando forem me indicar, vai me indicar pelo quê? Ela faz assessoria de imprensa, mas ela também faz redes sociais, mas ela também faz aquilo. E aí eu falei assim, eu preciso ser foda numa coisa, tá ligado? Eu preciso que as pessoas pensem em um assunto e eles falem, é a Priscila, é a geração Y, né? E aí foi onde eu comecei a me especializar mais nessa parte de lançamentos e conteúdos para construção de bases de fãs, que é onde as pessoas fazem, porque as pessoas geralmente agora na internet faz post não muito pensado, tá ligado? Eu tô generalizando mesmo ali quem não tem um acompanhamento, não tá afim de ir atrás. Tem que fazer um post, faz um post qualquer, aí não engaja as pessoas e acha que o algoritmo não tá funcionando, e minha carreira não vai, fica frustrado e tal. Então eu fui criando mecanismos e a minha forma de trabalhar para evitar as frustrações
conscientizar os artistas do momento que eles estão e toda ação ser pensada. Então, não é que tudo vai ser estratégico, tudo vai ser... Não, como a gente consegue humanizar essa relação dos lançamentos e conteúdos para fazer as pessoas se conectarem, né? E aí, os últimos 3 anos eu tenho me dedicado a isso e agora virou uma grande realidade mesmo. Ainda, graças a Deus, as pessoas já estão conseguindo entender mais isso através dos conteúdos gratuitos, né? A gente faz uma série de maratonas também, junto com as consultorias, e a virada mesmo aconteceu agora, semana passada, quando eu lancei a comunidade da Geração Y, que é para dar aulas semanais e ter um ambiente onde os artistas, eu consigo acompanhar os artistas e ter um network para perceber assim, olha, eu não estou sozinho, porque isso acontece muito, né, do artista se perceber meio frustrado, será que as pessoas vivem isso também, essa dúvida, será que só minha e tal? E eu construí isso até para resgatar algo da minha infância, que eu lembrei que a primeira profissão que eu queria ser era professora. E aí eu não tenho mestrado, não tenho nada, mas a vida e a minha estrada me ensinou muito, ao ponto de eu poder passar para as pessoas algo que eu tenho 100% de certeza e conhecimento ali em prático, né? E tá sendo muito legal. Então a comunidade é mais para reforçar ainda mais esse momento e no que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, assim, né? Então a gente vai trabalhando muito nessa questão de construção mesmo e de você conseguir monetizar essa base de fãs na internet também, não ficar só dependendo de shows, né? Por conta também de tudo que a gente está vivendo esse ano. Então, os artistas que dependiam 100% de shows se lascaram e tiveram que correr atrás da internet para conseguir monetizar de alguma maneira, né? E aí a gente está indo por esse caminho agora. Muito legal. E você é uma especialista mesmo, né? Porque você só faz isso. Eu lembro, eu cheguei até a conversar com você anteriormente sobre isso, né? Falei com outros profissionais também. Eu mesmo, quando eu comecei, era certa reta, né? Gerenciamento e produção artística. E a primeira versãozinha que eu fiz, eu coloquei venda de shows, casting. E aí eu vi que aquilo ali é muito complicado, não dá para fazer, porque um artista que não está preparado, ele acha que ele vai gravar como que é o nome? Um EP, ele vai gravar um álbum, e vai sair panfletando por aí, entregando material, e esse material que é entregue vai despertar o interesse no contratante. Eles vão fazer shows. Esses shows eles serão remunerados e com esse dinheiro eles vão reinvestir no projeto. Isso não dá. Essa é a pior estratégia que existe, né? Porque até você ser remunerado com um show para reinvestir na carreira leva muito tempo. Então eu falei, eu não consigo entregar a venda de shows, porque uma banda que não tem público, não está preparada, não vai vender show. Aí eu eliminei os shows, né? E eu percebi que toda vez que eu entrava de parceiro, eu tô falando um pouquinho antes ainda dos 2010 que a gente está falando aqui, que eu ia vender show e trabalhar com porcentagem, é uma coisa que nunca fechava a conta e jamais fecharia, né? Então, eu parei definitivamente de trabalhar com show, em termos de rentabilização mesmo, porque era independente, não tinha capital, não tinha nada, né? Eu comecei a focar em outras coisas, né? Gradualmente, relacionamento com uma marca ou outra. Tinha a Sick Mind, que era uma... Lembra? Que eles ajudavam as bandas naquela época. Eles tinham essa visão de dar um patrô, etc. Aprendi muito ali com o pessoal, com essa questão de marca. Outra coisa que eu vi que era bacana e que começou a rentabilizar o digital foi lá no site da Trama Virtual. Eu não sei se você lembra. O Trama Virtual foi a primeira iniciativa de streaming que monetizava, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendo o Nenê Alto, ele estava falando que ele fazia o merchan da banda com o dinheiro de streaming do Trama Virtual em 2006, 2007. E quando eu comecei a trabalhar com 35 ml, fazer a gestão deles, a gente falou assim, cara, nem vamos fazer um EP, mano, vamos fazer... não vamos fazer um álbum, vamos fazer um EP de 3 músicas e depois a gente falou, vamos fazer single. Daqui para frente era só single, isso era 2008, né? A gente já começou a ter esse entendimento ali da importância do digital e o que o digital poderia fazer. E nisso eu tinha tirado um pouco o pé de show, até que em 2015 aí eu parei de vez mesmo, eu fui fazer um show, mano, trabalhei pra caramba, aluguei a casa, etc e tal.
Claro que o artista ainda não estava no momento de fazer aquela bilheteria, então você trabalha muito, você põe muita energia e você só divulga. Os músicos e o artista precisam fazer show porque eles é a performance principal deles, eles se desenvolvem, tocam melhor. Dali de 10 pessoas que iam, uma virava fã. Beleza, isso daí é importante. Mas para mim, que eu não tinha interesse em trabalhar com show, etc., eu vi que não fazia sentido. Então, eu venho focando no digital desde quando eu falei para o 35ml, lá em 2006, que a gente ia lançar um EPzinho e depois viria singles. Sim. E essa cabeça foi o que me ajudou a não fechar filme aqui na pandemia. Porque eu tenho selo, trabalho muito com digital, né? A monetização, tenho minha editora e etc. Então, voltando para a construção, você é artista que está construindo sua base de fã, que está se posicionando, tenha em mente fazer um plano inicial de 4 semestres, onde vocês consigam lançar um volume de single constante. Tem gente que fala de 30 em 30 dias e tal, e etc. Eu sugiro você fazer de 2 em 2 meses para dar tempo de respirar, de uma música andar um pouquinho. Se você sentir que ela está andando, você segura o outro lançamento, você vê que ela não andou, já lança outro single, faz a virada, fala com a Pri, que ela vai te ajudar nessa questão da base de fãs. Mas quando você vê esse volume de singles que você lançou, o famoso fonograma, ele vai estar rentabilizando para você alguma coisa. Uns vão rentabilizar 30 centavos, outros R$100. Dependendo de como você está fazendo o trabalho, tem alguns que vão rentabilizar R$500. E quando você vê, você está fazendo uma rentabilização no digital de R$1.500, né? Que não é qualquer coisa. Às vezes você tem que fazer 3 shows, 4 shows, pagar todo mundo para sobrar R$300, tem que fazer para chegar a 1.200, é um rolê. Então, isso aí que você falou é fundamental, a gente priorizar e dar esse valor para o digital, né? E eu vejo assim, o que você está complementando o que você está falando é realmente pensar a médio e longo prazo, né? Se a gente está falando de uma construção de base de fãs e construção de carreira, não dá para ser imediatista. Então, assim, por mais que você esteja vendo os números dos outros artistas, as conquistas dos outros artistas, cada um tem a sua história, cada um sabe dos bastidores, o que acontece ou não, desde Exato. as coisas que são legais de fazer, como as coisas que não são legais de fazer, porque às vezes o ego, né, a questão dos números e tal, chama muito ali. Então, acho que é o lance de jogar o teu jogo, fazer esse planejamento, como você falou, dos 4 semestres. Não dá pra gente, principalmente nessa construção de base de fãs, eu pensar em coisas muito imediatistas ali. Porque a primeira base que eu falo, por exemplo, para pensar em lançamento e conteúdo focado no fã, é ter um planejamento. Então, eu preciso saber o que eu vou trabalhar nesse 1 ano ou 2 anos. Tendo isso, eu consigo construir as estratégias, ver os pontos que vão criar as conexões da vida das pessoas com a sua música, com o seu posicionamento artístico tal, e tudo mais. E aí eu acho que isso é importante, assim, não esquecer da música, não esquecer de pensar a médio e longo prazo e ir entendendo. A galera vem, assim, do tipo também, eu já tenho tantos... Esses dias falaram, eu tenho 20 singles já para poder lançar, então, eu quero lançar mensal para conseguir os números e tal. Eu falei assim, calma, tá ligado? Tipo, quem disse que esses 20 singles são os melhores que é para fazer isso? Exato. Quem disse que tem que fazer então, um mês? Aí, você já está fazendo uma análise que ele deveria ter feito lá atrás na direção artística. Então, se já chega para você com um BO, né? Você está tendo que fazer uma outra coisa, mas pode continuar. Total. Exatamente. E aí é onde eu viro, quando tem casos que eu viro assim, não dá, não é o momento de eu fazer isso. Você tá, tipo, querendo pular etapas. Você precisa passar com orgulho, ver, entender ali como é, tal e tudo mais, para você já chegar um pouco mais formatado nisso, né? Para conseguir ver ali, beleza, eu tenho aqui um tabuleiro com todas as suas informações, como eu vou criar esse jogo para as pessoas jogarem, né? Exato. E aí isso tudo faz mais sentido, né? Então, essa questão do imediatismo também
me estressa um pouquinho, sabe? Porque é um lance que deixa todo mundo mais saturado. Quanto mais você pensar de forma imediatista, mais frustrado você vai ficar com sua carreira, mais chances de você desistir dela quando você poderia ter bons frutos e persistir. Se eu tivesse desistido no meu primeiro ano, onde eu mais investi e não tive lucro, eu não chegaria hoje onde eu tenho mais lucro do que o próprio investimento ou coisas que os custos, né, que eu tenho, assim. E com o artista é a mesma coisa, né? Então, eles ficam olhando assim, mas o artista estourou agora. E aí não tá ligado que o artista já tem mais de 10 anos de carreira, que trabalhou o micro e tal, não sei o que lá, para chegar no macro e conseguir a atenção das pessoas, né? Então, essa história conta muito também. Exato, exatamente, muito bom. E você, o que você acha? Porque agora o Dilema das Redes, né? É um documentário aí que mexeu muito com as pessoas. Alguns artistas vieram para mim, cara, eu vou parar com as redes sociais e tal. Eu tenho uma visão sobre isso, beleza, mas você que trabalha com isso, né? O que você achou desse documentário, o impacto que ele causou, o que você acha que é e não é? Eu fiquei tão impactada que eu tô tentando ver se tá por aqui, mas eu acho que não tá. Tá lá na sala. Eu comprei o livro dos 10 razões para você deletar suas redes sociais agora. Eu assisti o documentário também. Bateu aquele lance assim, mas também porque eu sou ansiosa, né? Tem várias outras questões pessoais também que influenciam aquilo, mas pensando de uma forma profissional mesmo, eu acho até bom dar esse susto na galera também assim, porque até eu tava vendo sobre a questão, esses dias vendo uma matéria de como o Black Mirror influenciou o Instagram a tirar o número de curtidas dos posts, né, no aplicativo e tal, coisas do tipo. E aí eles falam que é em prol da saúde mental, que as pessoas começaram a se movimentar em prol do número e esqueceram das relações, das conexões que precisam construir ali, né? Então as pessoas estavam mais focadas em número de curtidas do que nos comentários e se responderiam os comentários que estavam ali. Então, para mim também bateu dessa maneira, e o que eu tenho feito é de conscientizar as pessoas de que as relações, a qualidade, tanto das informações quanto do que você vai produzir, vale muito mais do que a quantidade. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um ano em que eu vou trabalhar um lançamento a cada trimestre, se você trabalhar as frentes de uma forma legal, pensar num produto audiovisual junto com a música, a escolha do repertório, etc., vai dar muito mais resultado do que você pegar e lançar mensalmente ali, de qualquer forma, e as pessoas irem sendo devoradas ali pelas coisas, sabe, do que está rolando. E a internet trouxe muito isso, assim, das pessoas acharem... E aí tem uma frase que eu não sei como surgiu na minha cabeça, assim, mas que faz muito sentido, que é... Onde eu acalmo as pessoas. Eu falo assim, não, Priscila, os lançamentos, eu preciso lançar, porque são muitas músicas, minha música tá ficando velha em um mês. Aí eu falei assim, mano, a sua música é velha pra você, ela sempre vai ser nova pra alguém, porque tem milhões de pessoas que ainda não conhecem a tua música e que você tem pra conectar. Você tá pensando, tipo, como é isso, né? Então, bateu sim. Eu tenho tentado mostrar para os artistas que dá para acalmar, dar um respiro, jogar o jogo da qualidade e da gente ir vencendo as nossas próprias metas, sabe assim? Então, não, eu vou criar uma recorrência de posts, mas posts com conteúdo. Então, há 3 meses atrás, eu me coloquei no desafio também. Eu preciso ter... Porque às vezes eu pensava tanto nos artistas que eu esquecia da minha empresa com conteúdo, com umas coisas e tal. Eu falei, não pode. Eu não posso deixar uma coisa tomar outra. Então, agora eu vou fazer pelo menos 3 posts por semana ou 2 com muita qualidade. E fiquei 3 meses batalhando nisso e agora virou algo que eu vou fazendo tranquilamente e tal. E sempre focada na minha história, nos meus números. Então, algo que eu acho que pode passar pra galera que é isso, assim... É bom você olhar o número dos outros, que é o que eu falo, eu não sou hipócrita, não, eu gosto dos números, eu sou competitiva e tal, mas eu tenho descoberto formas de tornar isso mais saudável, que eu tenho um artista que eu considero referência que tá ali, e que eu estudo ele para entender como ele chegou até ali, e aí eu dou muito exemplo do Mar Aberto, né? E aí eu conheço o Thiago de outros projetos e tal, eu falo pra galera, como mudar da versão pro autoral e tal, eu falei, tem o YouTube deles aqui, vai, arrasta tudo, vê a sequência dos posts que eles fizeram, como eles foram trabalhando, como as coisas aconteceram, etc e tal. Porque aí eu consigo olhar os números que eles têm hoje, quantos anos eles estão trabalhando, né? Isso, e entender, bom, beleza, então eu tenho que pensar a médio e longo prazo e ir ali. Mas eu vou vencendo minhas metas. Então, se hoje eu tenho 5 comentários, eu vou responder esses comentários, que aí quando aparecer para as pessoas já são 10, isso causa uma boa impressão que tá ali.
E aí, a partir disso, eu falei assim, não, então eu vou fazer um outro conteúdo muito foda, que vai ter 10 comentários de pessoas. E aí, vem sendo isso, sabe? Então, eu acho que foi ótimo vir, mas para mostrar assim, olha, os números são ótimos quando tem pessoas por trás desses números. Exato. Né? E aí, a Exatamente. minha filosofia nova de vida, sabe assim? Né? Tenho pensado sobre minhas redes pessoais, mas por questões totalmente pessoais, assim, de saúde mental mesmo, porque... eu falo que a minha profissão, ela tem que estar atualizada o tempo todo, porque a cada momento surge uma rede social nova, você precisa entender para ver se faz parte ou não dessa estratégia, e como as coisas mudam, e muda o tempo todo, né? Então, eu ia te perguntar disso agora. Muito legal tudo isso que você falou. Aí, de redes sociais que aparecem, muda tudo. TikTok. O que você tem a dizer de TikTok? Ó, eu vou partir de um princípio para falar do TikTok, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu queria até saber o que você acha disso, né? Que para mim é assim, independente da quantidade de redes sociais que existam, os artistas precisam focar na que eles se sentem confortáveis também e mais a fim de produzir o conteúdo e onde você vê que o seu público-alvo está, né? Então, veio o TikTok com uma onda até mesmo da entrega do algoritmo que é interessante, porque ele não entrega de forma cronológica, né? Ele vai misturando, então uma hora entrega um, entrega outro e tudo mais. E aí veio com um lance muito que é da juventude mesmo, dos adolescentes, né? Hoje, que é um negócio mais rápido, conteúdo dinâmico, de brincadeiras. Então, tá resgatando aquelas brincadeiras que a gente fazia na rua, tá ligado? Com os amigos e tal, no colégio, e trouxe isso para um ambiente. Porém, eu acho que as pessoas sempre ficam olhando o que tá na moda, e aí se molda a moda e foge do que é. Então eu falo assim, se você entendeu o TikTok como uma ferramenta que entrega para as pessoas que você pode viralizar um conteúdo e o outro não, então ele te mostra o seguinte, tudo bem que se você acertou no primeiro, o seu segundo não vai ser igual ao primeiro, e o quinto não vai ser igual ao primeiro, pode ser melhor ou pior e tal, então você vai brincando ali. E eu acho que os artistas ainda estão entendendo isso, mas muito porque eles entram num lance meio do tipo, não nasci para ficar fazendo dancinha, tá ligado? Não nasci para aquilo. E aí eu falo, quem disse que você precisa fazer o que as pessoas estão fazendo lá? Por que você não encontra a sua maneira? Então, por exemplo, eu trabalho com a Gavi, quando ela foi olhar lá, por mais que ela seja divertida, ela falou assim, ó, o foco é a minha música, né? E a minha voz é muito massa, coisas do tipo. Então, o que ela fez? Pegou uma música que estava bombando, da Dua Lipa, por exemplo, e aí ela falou assim, fez uma brincadeira, como você canta a música no primeiro dia, depois de um ano, e depois de anos cantando. Então ela começou a cantar na música, tipo, como se fosse só tirando a música, depois um pouco mais forte, porque é um ano você treinando aquela música, e depois, tipo, bum, tá ligado ali? E os vídeos foram viralizando. Depois ela pegou o violão e falou assim, como tocar essa música no estilo original? Tocou. No estilo R&B, que é o dela, tocou. Ela agora bossa nova, tocou. E as pessoas foram se identificando com isso, tá ligado? Porque ela foi buscando formas dali de Exato. colocar. Então, eu acho que é uma ferramenta muito massa, não é à toa que o Instagram chupinhou, né? Com os Reels ali, a ideia do TikTok, as coisas do que estão vindo. Desde aquela época do Snapchat, né? Também, que estava lá, o antigo Snapchat, enfim. Acho que é legal, acho que tem muito potencial, mas é isso, você precisa entender qual que é a sua pegada para aquela plataforma e não ficar tanto na onda, assim, porque aí você acaba, às vezes, se distanciando um pouco. Exato, eu acho que é isso mesmo. Porque tiveram muitas pessoas que falaram assim, não, mas você tem que estar no TikTok, os artistas têm que estar lá. E eu não concordo com isso. Eu acho que tem artista que rola, artista que não rola. Eu não sei exatamente quando esse nosso vídeo irá pro ar, mas eu vou fazer um lançamento na sexta agora, que é a Bia Marx, com o Pelé Mil Flows. Né? E a Bia é uma artista que está em desenvolvimento. Né? Uhum. Ela está indo, etc. Enfim. E ela tem um engajamento extremamente alto e ela tem um público muito bom lá no TikTok. E aí a gente estava pensando em ações conjuntas, mas o Pelé ele nem tem conta e ele não vai colocar lá. Porque ele sabe que não é a praia dele, não quer fazer. Né? Então é exatamente isso, você saber o que você tem que falar, o que você tem que fazer, onde você se dá bem, onde você não se dá bem. E não ter essa obrigatoriedade, né? De porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer, você tem que sentir. E é só para reforçar o que você acabou de falar, né? E o lance Uhum. do dilema das redes
Eu assisti 2 vezes, vou assistir mais uma. Eu quero entender mais a fundo algumas coisas. E eu acho que as pessoas não devem ficar assustadas com todas as informações que eles veem por aí hoje, que está disponível, nem tomar como certo. Retém aquela informação e processa. Você tem que comer essa informação devagar. Não adianta você chegar comendo rapidão assim e sair arrotando. Vou deletar tudo, né? Deletei tudo e agora? Como que eu vou fazer? Muito imediatista, né? De novo. Quando o Átila falou lá de 1 milhão de mortes, né? Que eu comecei a fazer um planejamento para a pandemia, até que eu tinha conversado com você lá no início da pandemia. No meio do carnaval, cheguei para minha mulher e falei, tá vindo algo terrível aí, vai impactar a música, a gente vai ter que mudar de vida. Eu tava com uma bebezinha, né? E, tipo, você tá com um filho, você fica diferente. Imagina. Então, ali eu já comecei a fazer um replanejamento do ano. Eu fiz um planejamento para 2021. As pessoas falavam, não, maio já vai abrir, junho já vai abrir. Nessa falsa esperança que ia passar. Para mim foi muito claro. Eu tinha certeza de que não seria assim. Eu já estava perturbado e fiz um plano terrível de sobrevivencialismo. Está sendo menos pior do que eu imaginei, graças a Deus. Apesar de todas essas dificuldades e eventos ruins que estão ocorrendo. Mas quando eu vi a live do Átila, nossa, eu fiquei em choque. E também não foi exatamente como ele falou. Né? Então o dilema das redes está apontando algumas coisas, mas não é exatamente como ele falou. É tipo uma atenção, né? Atenção, você sinal amarelo. Você precisa realmente processar essas informações. Né? Você tem que achar um jeito de ser você. Né? Então, sempre que aparece uma rede social nova, tem uma nova prática no mercado e etc. Porque eu sou muito competitivo também, eu fico atrás dos números pra caramba, eu gosto pra cacete. Se você me chama pra jogar no seu time, eu quero ganhar. Foda-se. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eu tenho que ganhar o jogo no primeiro tempo. Eu vou indo devagar no meu ritmo, mas eu sei que no final eu vou virar a partida. Então você está correndo com a sua carreira, acha que está ficando para trás, que está olhando o jardim do outro e etc. Não, você tem que ser você. Aconteça o que acontecer, estejam fazendo o que estejam fazendo, eu falo para mim, mano, mas eu sou o Julio Salinas. Personalidade, saca? Na cabeça, não importa o que estou fazendo. Sempre gosto de estar antenado, de estar lá na frente com as coisas, mas tem algumas práticas que eu não vou fazer. E eu converso com os artistas e a gente acha esse meio termo também. E eu estou ficando especialista hoje em dia de tirar esse transe no ser que chega aqui e é imediatista. Às vezes é muito dolorido você tirar esse chip. É igual aquele camarão que colocaram lá na barriga do Neo, na Matrix, que ele puxa assim da barriga dele e instala uma mentira no HD mental da pessoa, que ela fica imediatista, ela fica olhando os números e tal. E aí eu tenho que reprogramar isso aí, num bom sentido, não sou neurolinguista, nem nessas porras de reprogramação mental. Nada disso. Aqui é roots, com a prática. Então, quando você está nesse processo de desenvolvimento da carreira, uma das coisas que a gente treina e faz também é tirar esse imediatismo na prática, doendo mesmo, é dolorido para a pessoa. Porque ela acha que ela está mais interessada em ser amigo de um famoso, de produzir com um famoso e de ter o verificado azul lá do que qualquer outra coisa. E não. Eu acho que por mais que tenham todas essas métricas, essas armadilhas, essas distrações, você tem que lutar para ter lucidez nesse mundo. Quanto mais lúcido você estiver, quanto mais você pensar, é melhor. Então, o dilema das redes é isso, é legal, mas foda-se, não é a última palavra do mundo, isso aí não era novidade. O pessoal fala, tenho amigos que eles colocam uma fita na câmera das paradas, fica preocupado. Eu não, mano, eu quero mais é que os caras me espionam mesmo e que me escutam, porque eles vão ver que eu só trabalho. Então, o pessoal fica meio pirado nisso e não precisa. Eu acho que você tem que achar o seu ponto, que é exatamente o que você fez. E que você faz o que eu mais admiro no seu trabalho.
você aprendeu de maneira empírica, na prática. Tudo isso você se especializou e você está causando resultados. Entende? Você fala, eu tive um insight com o que você falou de construção. Legal, e eu vi que você implementou isso no seu trabalho. Você viu algo, sei lá com a Dani Ribas, o lance com a Bruna Campos e não sei o que, você está estudando, é uma autoinstrução, mas você se achou, entende? Sim. Esse seu posicionamento, essa sua lucidez, vai fazer você performar de um jeito singular, entende? E não precisa bombar, né? E tá lá e viralizar o negócio. Não, a gente consegue andar. Então você que assistiu o Dilema das Redes, tá assustado, cada rede social te deixa uma maluco ou maluca, calma. Não, espera, olha. Deixa o pessoal sair na frente, vai olhando, depois você vem. Não é um tiro Eu acho que até essa questão metros. que você falou do TikTok também e tudo mais, que é o lance do tipo, estourou, então eu preciso estar lá porque daqui a pouco, Exato. quando o negócio bombar mais, é do tipo, não, que nem o que rolou, por exemplo, das lives, tá ligado? A live existe há muito tempo. Eu falei que em 2014 eu estava trabalhando numa startup de transmissão de lives e coisas do tipo. Uhum. Então, todo mundo começou, porque o Gustavo Lima fez, não sei o que lá, aí vrum, todo mundo. Eu falei assim, calma, Exato. deixa ver como as pessoas vão se comportar. Tanto que teve o boom, e depois a galera não ficou pensando em formas diferentes de conectar as pessoas ali e falou, não, vai fazer live, vai dar certo. Não vai, o público cansa das paradas quando você não pensa, não dá uma experiência diferenciada, sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi na startup ao longo desse período é que a experiência conecta, além da história. Então, as pessoas esquecem do que elas assistem, esquecem do que elas escutam, aprendem ali, mas elas nunca vão esquecer do que elas vivem. Então, a experiência é a raiz de tudo, assim. Qual é a experiência que você vai passar numa rede social? A pessoa comentou, te mandou uma DM, para mim é inadmissível. A pessoa fala assim, não respondi porque eu não tenho tempo. Não tem tempo, caramba! Você tem tempo para maratonar. Você tem tempo quando você leva o seu celular para ir no banheiro. Tá ligado? Sim, então é do tipo, e aí, você tá pra jogar realmente e levar isso a sério ou não, né? É onde eu falo que separa o joio do trigo. E aí, pra gente que já trabalha bastante tempo, fica fácil de numa conversa identificar isso, né? E não perder tempo. Uma outra mudança que teve foi eu deixar de fazer o operacional para deixar o artista fazer, porque às vezes é cômodo também ele ter uma agência que vai cuidar dos conteúdos, que vai. Quando eu entendi isso, que aí, quando eu faço as coisas, a pessoa não às vezes dá valor e tal, eu falei assim, não, eu vou botar eles para fazerem isso. E na prática, os artistas começam... Essa dor que eu entendo, que você fala assim, porque é deles entenderem o quão difícil é realmente planejar, fazer as coisas direitinho, num caminho legal e tal, e colocar o artista para botar a mão na massa também, e ele fazer parte dessa construção. Porque é fácil você terceirizar o bônus, mas muitas vezes você só terceiriza o ônus, né? As frustrações, as coisas, foi porque a geração Y não conseguiu conectar a minha música com as pessoas, não é porque ele não respondeu às pessoas, ou ele não olhou para isso, né? Exato. Nossa, você falou tudo, eu até ia te perguntar isso em outro momento, né? O que você acha, mas você acabou respondendo, mas o que eu ia te perguntar Desculpa, tá acelerado. Não, você não está acelerada não, aqui a gente acabou mudando de assunto, mas a pergunta que eu ia fazer você acha que o artista que faz as suas postagens, que fala com o público diretamente, tem mais resultado daquele que não faz as postagens, que não fala e deixa a agência fazer? Porque eu vejo que... Então, eu ia te fazer essa pergunta. Porque eu vejo isso, que artistas que não postam, não falam com a galera, de jeito nenhum, mas eles querem pagar 3,5 pau para uma agência de marketing digital, 5 pau para uma agência de marketing digital, e tem gente que tem essa grana e paga, e tá lá a pessoa que está apostando, fazendo a legenda, fazendo aquilo público, não olha. Aí aquela pessoa... Eu falo que assim, até quando eu fazia esse serviço de produção de conteúdo de gerenciamento das redes e tal, eu fazia uma sugestão eu consumia, porque assim, a minha mente, ela é muito loucona, né? Então eu sou workaholic, tipo, nível ali, eu me esforço muito para estudar, para estar ali, fazer as coisas e ter o resultado, né? Então, quando eu fechava com uma banda, que eu ia ter que falar pela banda ali nas redes sociais, eu consumia muito conteúdo dos artistas que faziam parte, os músicos, entendia qual era a forma que eles comunicavam e fazia uma sugestão de post para falar assim, olha, com esse conteúdo eu queria dizer isso, mas quais são as palavras que você coloca ali, né? Eles faziam a correção e eu programava. E aí,
uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu nunca faria, era responder fãs. Eu falo que, assim, a agência que responde fãs está fazendo muito errado, porque na hora do show, o fã vai falar com o artista direto. E aí chega o fã e fala assim, adorei aquela indicação que você deu no Netflix, tinha tudo a ver com o momento que eu tava vivendo e tal. Aí o cara vai fazer assim, ó. What? Ou a mulher, né, tipo, nossa, pode crer, que bom que você... Aí fica um negócio que não é real. Então, assim, a estratégia, tanto as coisas que eu utilizo, é muito puxando do artista. Então, assim, as pessoas vão se conectar definitivamente com pessoas. Se você não aparece, você tem que fazer a sua música, eu acho que tem que ser, tipo, muito foda pra ela ser a primeira coisa que as pessoas vão se conectar mesmo. Mas mesmo assim, você precisa ter uma presença, né? Eu não tô falando que você precisa passar o tempo todo documentando a sua vida, frenético com postagens e não, mas qual é uma forma que tem para as pessoas te conhecerem mais e você conhecer as pessoas? Porque eu falo assim, e aí eu deixo um desafio aqui para a galera, assim, qual foi a última vez que você visualizou as pessoas que veem todos os dias o seu stories e você entrou para ver um post dessa pessoa ou interagir no post dessa pessoa? Porque tem muito isso, Julio, também, do vem a mim e nunca eu vou até você. E, cara, isso não é construção, isso não é uma relação, isso é uma mão única que você só tá pedindo para as pessoas, que eu Exato. falo, né? É o pedinte das redes sociais, escuta minha música, assiste meu clipe, não sei o que lá. Fortalece. Dê motivos para as pessoas, tá ligado? Assim, do tipo, para as pessoas se interessarem pela sua música, pelo seu clipe, pela sua vida, sua trajetória, se conecta com as pessoas. Então, esses dias eu dei uma tarefa para uma galera que era do tipo, você vai durante uma semana documentar num Excel os arrobas que vêm os seus stories. Todos os dias, durante uma semana. Depois você vai no Excel e vê quais são os que se repetem. E você vai falar com essas pessoas toda semana, pelo menos uma vez por semana, comentar no post dela, mandar uma DM para saber como tá, tal, porque isso é construção, né? Isso é uma relação, é isso que faz a parada rodar. Então, para mim, assim, não quero aparecer nas redes sociais e tal. Então, tá bom, o que você vai fazer para conectar as pessoas? Se hoje as pessoas, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, é a rede social que pode fazer isso, porque você não tem show. E eu acho o show a maior experiência, tá? Eu sou super do tipo, a gente conhece o artista na hora do show. O show, às vezes, cara, é uma magia. Esses dias eu tava na Bege esse fim de semana, tipo, eu tô com vontade de sentir o som batendo no meu peito, tá ligado? E eu arrepiando e aquilo ali acontecendo assim. E eu acho que é a maior experiência que tem de relacionamento ali na hora do show. Mas não tem um show, como que eu vou fazer? Como você se mostra, né? Então eu acho fundamental de estar à frente e você colocar a sua cara tapa assim, se é o que você quer viver mesmo Exato. e viver de música, né? Exato. Muito bom. É isso aí, importantíssimo. É uma dica fundamental. Ó, a gente aqui não programou nada, a gente está conversando. Sim. Tem uma artista que eu quero te mostrar aqui. Eu quero que você faça uma análise só de você bater o olho, você fazer uma leitura do que você acha que está funcionando ou não está funcionando. É uma menina, ela tem 18 anos, a gente fez um desafio para conhecer novos talentos e ela foi tão bem que a gente nem deu prêmio para ela. A gente trouxe ela lá de Brasília e nós fizemos 5 singles para ela. Que a Massa. gente Eu acho que eu viu. acompanhei essa história, eu acho, quando você estava divulgando e tal, teve tudo isso, não foi? Sim. Uhum. E aí a gente está com algumas métricas, né? Mostrar aqui Pegou de surpresa, eu aqui. Responsabilidade. Não, é tranquilo, é o que você faz todo dia. O Spotify é Uhum. para artistas, né? Uhum. E você fazer uma análise aqui, ó. Very nice. Bom, nós temos aqui agora. Deu uma quedinha aqui agora nesse final de semana, porque domingo sempre cai, né? Mas ó, tem Uhum. 21 pessoas escutando. A gente, na parte de audiência, né? É, aqui tá com 85 mil ouvintes mensais, na verdade, né? Ó, as Uhum. barrigas são os domingos, né? Sempre tem essa barrigona aqui, normal. Aqui nós temos essas playlists. Ela entrou em 2 playlists algorítmicas e ela tá lá, respectivamente, acho que há 8 e 6 semanas, eu não sei, em cada Massa. uma. Exato. Quando você analisa esses gráficos aqui, Pri, Uhum. que leitura você pode fazer? O Ó, que eu você diz? gosto, sim.
Eu gosto muito de, por exemplo, quando eu vejo esse Others Listeners Playlists, né, muito alto aqui, eu sinceramente sempre acho que tem alguma mutreta dentro do Spotify das pessoas, não é? Porque isso E daqui é tem. uma coisa assim, o Spotify não conseguiu identificar de onde tá vindo o negócio e tal. O que eu gosto muito de olhar, por exemplo, a playlist editorial, sim, é muito boa, mas eu acho que a gente também não consegue só depender disso, né? E aí, quais são as outras playlists, outros parâmetros que eu olho, além desse, que é o do algoritmo, né? Porque ali, quando você faz o lançamento e entra nessa, é a melhor maneira, porque ele está trabalhando e divulgando para as pessoas que com certeza já tem uma tendência a gostar do seu som e tá ali. E as playlists de terceiros ali, das suas playlists também, porque você mostra que as pessoas estão escutando e escutando o que você está produzindo ali também, né? Das playlists e tal. E aí tem uma coisa que eu nem sei se eu tô avançando muito, mas aí você me corta, tá? O fã não sabe que você tem acesso a isso. Né? A não ser que seja um fã muito antenado com as coisas e tal. Então você informa para as pessoas que você tem acesso e você tem um outro lugar aqui no Music que você consegue ver quantos plays estão dando dentro da playlist, né? E aí com a Gavi a gente fez uma experiência interessante, que o Spotify colocou a música dela numa playlist de R&B, que é o segmento dela e tudo mais, e a gente viu que estava lá com 2.000 plays na playlist, por exemplo, tinha acabado de entrar. E aí a gente falou assim, galera, a gente está olhando aqui, vocês que são usuários do Spotify, assim que a gente bater 5.000 plays dentro dessa playlist, e aí a gente falou, não tô mandando você ficar botando um repeat ali sem parar, não. Escuta, vai de boa, vamos construir isso junto, sabe? Quando bateu 5.000, eu vou fazer uma live cantando Beyoncé, porque era uma referência dela e tudo mais. A gente bateu isso em 3 dias. A galera começou a ouvir, a gente via as métricas de quantas pessoas estão ouvindo, que eu acho que isso é importante também, porque a galera sempre quer o jeitinho brasileiro, tirar vantagem de uma coisa, né? Então, quando eu olho para isso daqui, eu vejo claramente do tipo de onde está vindo a estratégia, onde eu consigo otimizar mais, como eu trabalho, por exemplo, que as pessoas salvem mais a minha música nas playlists delas, porque isso vai contar para o algoritmo de tipo a pontuação, né? Então, ó, as pessoas estão salvando a playlist, pum, subiu um ponto. Ah, entrou numa playlist de algoritmo, pum, um ponto. E a gente vai trabalhando isso, né? É uma primeira leitura que eu faço quando eu olho aqui para buscar Perfeito. algumas dinâmicas nas redes também. Então aqui o algoritmo dela e essa daqui, né, a própria playlist que os usuários dela estão colocando, tá ok. Sim, eu gosto, acho que tá Maravilha. muito massa. Perfeito. Eu posso só falar uma outra coisa? Eu não sei se você vai mostrar ali, Claro. mas é um gancho de conteúdo também. Quando a gente vai em music, dá pra gente filtrar as músicas mais escutadas, né? Eu vou colocar lá. Eu vou Tá. colocar lá para você ver. Ó, aqui, ó, só para você ver uma coisa interessante que a gente pensou. Aqui são todos os singles. Toda vez que eu proponho fazer uma estratégia e a gente cria o repertório, aí antes de mandar para o pessoal da geração Y, que faz esse trabalho de fãs, de marketing digital e etc., eu sento com o artista, a gente vê o posicionamento, vê o repertório e etc. Aqui nesse projeto a gente fez direitinho. A gente deixou, né, o primeiro single, não era o mais votado. Os singles que a gente gostava mais eram esses dois aqui. E aqui a gente lançou. O quarto ele não andou muito, que a ideia era ele ter andado aqui. Uhum. Mas num contexto geral, olha o que aconteceu. Então, isso aqui, o crescimento dela em 5 singles está sendo muito grande. Mas isso foi estratégia. Oi, diga. Imagina, desculpa atrapalhar. Uma outra coisa que até o Dino estava falando esses dias, Dino Teixeira, um beijo, um super querido, era que o quanto é interessante que quando você faz um trabalho constante, nunca volta para o ponto que estava ali embaixo, né? Exato. Então você vê até o que não performou tão bem como você colocou dentro das expectativas, ele não se compara com o que já foi. Então isso só mostra a evolução e o resultado no outro lá que já veio. Exato, Isso, mas porque é sequencial. A gente já fez um planejamento. Ela está aqui em São Paulo agora, ela está lá em Fortaleza. A gente vai gravar mais 6 singles agora e a gente está preparando para 2021 fazer essa mesma coisa. A gente vai planejar agora 2021 com lançamentos de single. Mas isso daqui é uma coisa surreal. Agora aqui acontecendo umas coisas sinistras. Como, por exemplo, um fã fez um videozinho lá no Twitter, viralizou, tá com 3 milhões e as pessoas vieram escutar a música. Uhum. Teve uma outra pessoa que usou outra música dela para fazer alguma outra ação assim e tá indo.
Então, beleza. Esse é um caso interessante, queria te mostrar. E tem aqui o do Music que você falou, né? Ela tem aqui as 5 músicas. O que eu ia falar é que, por exemplo, para produção de conteúdo, né, que eu falo assim pra galera, vamos mostrar um pouco mais sobre as músicas e tal. Aí eu trabalho com a Zimbra, tem quase 5 anos já. E eu acho que talvez a banda que mais tem engajamento, que as coisas funcionam. Eu uso esse filtro, por exemplo, quando eu vou propor conteúdos para eles do que trabalhar, eu faço esse filtro dos 28 dias e pego quais foram as músicas mais escutadas nesse mês, por exemplo. E aí eu coloco como curiosidade para o público. Ei, você sabia que a música tal foi a mais escutada desse mês e tal, etc? Dessa última vez, eu falei, tem uma música deles que é assim, todo mundo ama, que se chama Viva. E aí eu fui falar assim, desde quando Viva fica sempre como a... Porque ela sempre aparece como a música mais escutada. Não, a gente faz outros lançamentos, às vezes tem uma mudança assim, mas essa mantém, tá ligado? E aí eu fui, olhei e falei assim, mano, desde que ela entrou, ela nunca saiu de primeiro lugar. E aí o que eu fiz, produzi um conteúdo lá com eles, do tipo, você sabia que a Viva nunca saiu do topo e tal? E aí eu comecei a fazer um cross de ver quais músicas eram mais escutadas para as que estavam quase lá. E aí esse mês, por exemplo, vai entrar... Enfim, a gente não sabe quando vai rolar, então depois você veja lá no timeline deles, com certeza vai estar lá. Que é, para você que escuta Viva, escute tal música. Que aí a gente começa a cruzar e mostrar para as pessoas que aquela música é tão boa quanto a outra que pode ir. E aí o que eu faço? Estou movimentando o streaming para que as coisas aconteçam, Perfeito. né? Como puxar dali. Então esse é um parâmetro que as pessoas às vezes nunca olham, não sabem como considerar e, pô, dá para você brincar muito com conteúdo, enquetes e coisas ali, e até brincar de uma música para outra e você oferecer algo em troca para audiência também, né? Você usa o analítico para gerar audiência, né? Total. É isso mesmo, massa. E uma curiosidade, que essa música aqui foi lançada dia 18 e ela já está com 985 saves. Né? E essa é a música que foi lançada em março e ela está com 1.300, que é em função dessa ação, ela não para de crescer. Então, uma coisa legal aqui é que a gente não fez nenhuma ação especial na internet de marketing por várias razões. Ela também está pegando o jeito dela, ela aprendeu a lidar com o público com essas 5 músicas, porque ela não sabia nada. Começou a carreira, né? Então, essas músicas elas estão andando basicamente sozinhas. O número de save delas é uma média legal. Isso pra galera é muito massa de olhar assim também. Você não vai ficar olhando só o play. Você quer que o play seja consistente e tal? Veja quantas pessoas estão escutando e dessas quantas estão salvando. Que o save é praticamente como se fosse a DM na rede social, tá ligado? Que eu acho que é o engajamento maior de todos, que é alguém te mandar uma mensagem box porque ela quer falar com você. Então, estudar isso aqui, olhar... Então, você vê que tantas pessoas escutam tantas vezes e dessas pessoas tantas salvam. E aí, para mim, é um dos parâmetros muito massa, assim, também. Exato. Eu mostrei o save, estou mostrando para você, justamente para você dar essas dicas, né? E é um projeto que começou agora, teve essa sequência de singles que você viu que foi crescente, e tem esse número de saves. Esse número de saves aqui, pessoal, não é porque ela fica pedindo e etc. É porque as músicas funcionam. É porque o engajamento... As pessoas gostam, né? Exatamente. E detalhe, essa música aqui, que tem 10 mil saves, ela não está em nenhuma editorial. Ela não está em nenhuma editorial. A música que está em editorial é essa e essa daqui, Meu Amor, e Se Ela Perguntasse. Essa na hora acústica e essa está na Pop Leve até hoje. Essa aqui, que acabou de entrar, não está em nenhuma playlist editorial. Então, se você fosse fazer um trabalho para essa artista aqui, você dando essa geral aqui, o que você recomendaria fazer? Porque assim, a gente fez esse básico, mas sempre dá para melhorar. Sim, total. Eu não vi as redes, né? Talvez eu precisaria olhar ali para como tá, porque eu acho que é onde eu tô andando, assim. Te peguei de surpresa, né? Sim, tudo bem, mas já anotei o nome aqui para poder pesquisar depois e olhar e escutar as músicas ali. Eu acho que vai muito desses insights que eu estava falando em relação à produção de conteúdo, né? Eu acho que muitos artistas também não se ligam que, por exemplo, dentro do Spotify, eu ia até pedir para mostrar isso assim. Você tem uma ambiência agora aqui que você consegue colocar links no sobre, né? Você consegue destacar uma música, você tem a opção de colocar fotos. Então, imagina assim, que alguém
que essa música entrou na playlist de algorítmico, né, lá do Spotify e tal, ela gostou, só que assim, Sabrina Oliveira talvez tenham outras, né? Então, como ela vai saber qual é o seu Instagram e o seu Facebook, por exemplo, para ela saber mais de você? Ela vai vir no sobre e vai lá para te conhecer e ouvir também. Então, eu acho que a galera às vezes não se liga muito nisso e aqui tá tudo direitinho também. Então, funciona massa. E aí eu faria esse cross de informações também do Spotify para os conteúdos, para as pessoas entenderem que o que ela tem acesso, que não tá, porque às vezes o fã, ele quer mostrar que está sendo visto, sabe assim? Então, eu estava participando de um workshop do Spotify, eles falaram que a Ivete Sangalo estava fazendo... Acho que você estava nesse, eu não lembro. Que até eles falaram, eu te mandei, que eles estavam mostrando do Mar Aberto, inclusive. Eles deram como uma referência do perfil mais certinho, que era para todo mundo olhar. Então, você que está assistindo... do YouTube, eu estava lá também, mas teve, mas no Spotify também falaram. E okay. Aí, você olha lá e vê que tá tudo certo do que tá caminhando, né? Das informações. E eu me perdi no que tava falando. Mas, enfim, eu acho que a brincadeira também é de você entender, a gente tá falando do Spotify porque a gente sabe que a maioria das pessoas estão escutando ali, mas eu falo muito de fazer uma enquete básica nos seus stories, por exemplo. Queria saber aqui, respondam o máximo de pessoas possíveis. Quais plataformas você escuta música? Aí você faz uma sequência de 3 stories, por exemplo. Uma, YouTube ou o Tidal, Spotify ou Deezer, tal coisa e tal coisa. Porque aí você consegue ver também se o Spotify é onde a galera tá mais. Não que você não vá deixar o Spotify de lado porque a sua galera tá no YouTube, mas você consegue entender o quanto de atenção você vai dar para cada uma e quais estratégias no seu conteúdo você pode puxar para lá. Então, se as pessoas estão escutando mais no Deezer, você tem acesso ao analíticos do Deezer? Porque o Deezer também tem uma plataforma semelhante ao Spotify, o Backstage. Faça playlists lá também. O YouTube, o YouTube então arruma tudo lá e tal. Então, acho que é legal também da galera se ligar nisso e estudar mesmo, sabe? Assim, se perguntar o que quer dizer esses números. E se você não tem certeza ou não consegue identificar, procure algum profissional, pergunte para os amigos. Eu falo que a indicação, até para base de fãs, é o maior, tá ligado? Eu posso fazer o melhor anúncio, a melhor estratégia, entrar em playlist e tal, não sei o que lá. Se um amigo indicar, assim, do tipo, a pessoa tá falando assim, eu tô meio bad e tal, não sei o que lá, escuta essa música aqui, essa banda é muito massa. Isso aqui, essa conversão é muito forte, tão forte que as duas pessoas podem ir pro seu show juntas. Então você já mata uma outra coisa ali. Então acho que é isso, assim, talvez o dela, é que eu não vi ainda, mas posso ver e aí depois de passar isso, é brincar com esses conteúdos, assim, o que tem ali que pode reforçar e valorizar esse crescimento dela para os fãs, que eu falo, são os conteúdos de comemoração que eu uso, né? Então, do tipo, tá 6 semanas uma playlist. Você sabia que essa música tá 6 semanas lá e tal? Como você pode me ajudar? Entrando na playlist, escutando o som, porque aí a taxa de skip, né, que é o pular e tal, vai ser considerável, e aí eles vão me deixar por mais semanas, porque toda sexta-feira eles atualizam as playlists e tal. Então, assim, a música dela tá bombando muito bem para manter isso, né? Então, eles olham isso também para manter ou não. Maravilha, não. Falo muito, né? Quando eu pego para falar... Não, mas é por isso que eu te chamei, por isso que eu te mostrei, para incitar justamente a isso. Porque essa análise rápida que você fez, sem ter dados suficientes, sem conhecer, já é suficiente para saber o quanto você entende da parada e quem sabe faz ao vivo, já dizia aquele apresentador, né? Sim. Não, então foi perfeito, é exatamente isso. E tem até algumas curiosidades aí, que, por exemplo, aquela que tem mais saves não está em nenhuma editorial. E mais uma ação que teve lá no Twitter, de uns fãs que eles são namorados desde bebês, eles têm 19, 20 anos agora, estão juntos até hoje. Então, um videozinho fofo, tal, e ela colocou essa música e trouxe muita gente. Se identificou e tá indo, né? O artista, a música que mais anda e que está na hora acústica, ela não tinha certeza de lançar. Por quê? Porque era uma música que é só guitarra e voz. Mas a música pedia isso, o produtor musical teve essa sensibilidade, né? A gente conversando aqui, eu falei, cara, acho que essa é a música que vai mais andar. E ela tinha que ser só na guitarra mesmo. E ficou assim, a artista tinha uma outra visão. Achava que tal, e não. Essa música, ela conecta dessa maneira. Essa outra que não entrou numa playlist editorial, ela tá andando muito, é que tem mais performance.
no Spotify. Então, às vezes, a pessoa pode morrer, encher o saco da produtora, encher o saco da distribuidora digital, porque não entrou numa playlist editorial, mas se sua música é foda, ela vai andar. Ela vai andar, né? Então, isso aí é extremamente importante. O artístico ele tem que estar muito bem definido para que possa andar melhor no digital. E foi muito bom essa sua explanação aí. O que você vai falar? Estou sentindo que você vai dar uma dica de ouro. Tá, não, porque eu tava pensando aqui quando você vai falando, a mente aí a língua começa assim, não, pra falar. Mas eu tava tentando não te atrapalhar, mas Imagina. Tem uma questão que você estava falando também da gente pegar os insights e falar assim, porque às vezes a gente aposta em algumas músicas, principalmente quando a gente lançou um EP, um disco e tal, para ter clipes e produções e tal, olha assim, né? E teve uma experiência legal com a Zimbra, que quando a gente foi lançar o Verniz, que é o último disco deles, a gente teve uma reunião para definir várias coisas, a gente falou assim, quais vão ter clipes, né, que a gente imagina? A gente falou, essa aqui com certeza, porque tem o Dinho, essa daqui não sei o que lá, tal, nananã. Escolhemos 5 lá e falou assim, vamos deixar uma para ver como anda, e aí o público decide e tal. E a música que a gente menos achava que conectaria era a que mais ganhou proporção do disco, assim, também. Então, eu acho importante a gente olhar ali para entender qual é a música que as pessoas estão gostando, porque a gente sempre... Não que o artista não tenha que propor, tem que propor. Por isso que a gente escolhe algumas e deixa ali na manga outras, né? Porque Exato. O público também reage muito. O público dá insights o tempo todo. Então, eu falo para as pessoas assim, o seu conteúdo na rede social, quando eu olho para a construção de base de fãs... É mínimo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo do WhatsApp com os fãs da Zimbra do Brasil todo, e uma simples pergunta definiu a minha estratégia de lançamento do disco, que era, qual tipo de série, filme, o gênero vocês gostam? Aí eles começaram a falar várias, tá? E aí eu comecei a olhar que eles gostavam de charadas, que eles gostavam de suspense, que eles gostavam de certas coisas e tal. E aí eu moldei o lançamento puxando isso. Então, se eu colocar 3 posts num dia para eles descobrirem qual é o nome do disco, o que vai acontecer? E aí eu fui e a gente fez. Nesse dia, teve 900% a mais de engajamento orgânico. Os posts tinham 800 comentários. Incrível. Tá ligado? Organicamente. Então, você trabalha a favor. O fã, ele tá dando insights o tempo todo. Todo comentário dele tá te sinalizando alguma coisinha, assim. E aí, é claro, eu tenho 10 anos de experiência, então eu consigo detectar isso muito mais rápido do que o artista. Mas se questione nisso, assim, também. Até eu tava falando pra galera que se questione por que você comenta nos posts das pessoas. O que conecta? E isso vai ser um grande exemplo de como você faz dentro da sua rede social para estimular que as pessoas façam as interações que contam como engajamento, né? Curtir o comentário, o compartilhar nos stories, a mandar a DM, salvar o post, tem mais coisas ali. A curtida é fácil, você dá 2 toquinhos na tela, já resolve, né? Então vamos abrir um pouco a mais a cabeça em relação a essas coisas, assim. Nossa, muito bom. Tá vendo? Essa é a Pri, ó. Quem sabe faz ao vivo. Priscila, deixa uma mensagem final aí pra galera, alguma dica, porque tudo já valeu ouro. O que você tem a dizer pra esse povo lindo? Uma coisa que eu tenho acreditado muito, eu falei em questão da música, né? A música acima de tudo. Realmente, tipo, a música é o centro de qualquer coisa, assim, a gente tem que sempre olhar para ela em qualquer estratégia, qualquer coisa que a gente vai fazer pensando nela. E a humanização, assim, eu acho que mais do que os números, você olhar para as pessoas, eu vejo pessoas querendo lá os 10 mil seguidores no Instagram para ter o arrastar para cima, eu falo assim, meu filho, tá bom, você quer comprar um negócio tal, você vai comprar. Quem vai arrastar para cima, sabe assim? De você construir essas relações também ali, não ficar só focado no número, né? As pessoas importam desde sempre. As pessoas se relacionam com pessoas. Então, quanto mais você der atenção, não importa se são 5 comentários, não importa, eu falo até assim, eu entro no perfil de um artista, ele tem 500 seguidores, e ele tem mais de 100 comentários, pessoas super engajadas ali, para mim vale muito mais do que eu entrar no perfil de 10 mil seguidores para cima e o engajamento ser mínimo, né? Então, se eu pudesse dedicar algo assim como uma sugestão, foque no relacionamento e busque uma relação sincera com as pessoas, porque para a gente conseguir os 10 mil, a gente tem que considerar os 10 primeiros. E pessoas chamam pessoas. O maior poder de vendas que existe desde sempre é a indicação.
Você pode fazer a melhor estratégia. Alguém indicou, foi como eu falei. Se eu te indicar, você tá precisando de um celular. Se eu falar assim, Julio, eu tenho esse celular aqui, é bom, não sei o que lá, Ana, e você viu uma outra propaganda, qual que você vai levar a ter um peso maior ali? Então, Exato. buscar isso. Com a Zimbra, a gente busca muito essas campanhas de indicação de amigos e coisas que não são pedintes, né? Então, no lugar de você ser um pedinte de rede social, se mostre mais, dê motivos para as pessoas quererem saber sobre você e não tenha medo de flopar. O flop acontece porque você já se condiciona a do tipo, eu vou fazer um post e ninguém vai responder. Ninguém vai responder mesmo. Você não vai ter pessoas ouvindo sua música mesmo. Então, se coloque numa condição de ser o dono da sua história, de fazer o máximo para isso acontecer da maneira mais justa possível, focando nas pessoas. E aí, o resto, meu amigo, o resto vem, tá ligado? Eu acho que é a maior coisa, assim, que tem mexido muito com o meu coração e que eu tenho tentado passar para o máximo de pessoas possíveis, assim. Animal, Pri. E qual é a música que você indica pra gente colocar na nossa playlist? Sim, bom, eu tenho escutado, até apesar disso, e esses 10 anos me trouxe um lance, porque eu comecei, através de uma maratona, a trabalhar com uma cantora que é muito conhecida há muito tempo, porque bombou muito também, que é a Fernanda Porto, né? Então, ela assistiu uma maratona de marketing musical que eu fiz, gostou e me contratou pra gente fazer a estratégia da volta dela, depois de 10 anos no mercado Que e tal, e tudo legal, ela é mais. demais. Ela é incrível, é uma pessoa que se tornou amiga muito íntima, assim mesmo, sabe? E desde a primeira vez que a gente começou a conversar, teve uma música dela que mexe muito comigo, mas eu acho que é isso, a conexão, sabe? Assim, tem muitas músicas boas, mas é A Tempo Me Ensina. Se eu puder escutar essa música todos os dias, eu escuto, porque ela mostra muito essa questão de manter a calma e entender o quanto o tempo ajuda na construção das coisas, sabe? A você se entender mais, a você se permitir mais. Então, eu super indico para vocês escutarem Tempo Me Ensina, inclusive a faixa 1 do disco que a gente acabou de lançar, e ela mexe muito comigo, assim. Então, é uma música que eu não paro de escutar. Fantástico. Muito obrigado pela dica. A dica de música e por tudo que você passou para a gente aí. Parabéns pelo seu progresso. Eu tenho orgulho de você, eu sempre falo isso. O meu querido amigo Átila, porque eu não consigo desvencilhar os dois. Parceria de meu muitos melhor anos. amigo, muito. E vocês eram duas crianças, assim, que eu sou fã, adoro vocês. E é isso, mano, valeu. Quem quiser achar a Priscila, vai achar onde? O nosso site é muito rápido, geraçãoy.net, você já consegue. E nas redes sociais está Geração Y Oficial. Então lá tem todos os conteúdos, tem toda a forma de achar a gente e as informações necessárias lá para trocar uma ideia. E troca ideia, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ajudar. Então tem momentos que eu dou consultoria gratuita no Instagram lá para conectar mais e fazer a galera se movimentar. Então não acho que vai só bater um papo comigo se me contratar. Não. Vamos aí fazendo o que dá para fazer dentro do tempo também. E eu queria super agradecer esse espaço, para mim é super um prazer. A gente já está um tempo sem se ver, mas sempre estou acompanhando muito. Às vezes você fala uma coisa que eu não entendo no momento, mas depois eu vou processando isso e faz muito sentido. Então eu gostaria muito de falar sobre isso também, assim, o quanto eu aprendi, o quanto eu aprendo com cada case que você constrói, faço questão de estudar, mostrar para as pessoas ali. Então é um prazer ter você como parceiro profissional também, como amigo, viu? Muito obrigada. Claro. Valeu, o prazer é todo meu e da minha dog que está te mandando um beijo aqui. É nóis, Pri. Pessoal, obrigado por estarem com a gente até aqui. Espero que essas informações ajudem. Se vocês têm alguma dúvida, pode falar lá por DM com a Pri, pode me chamar também por DM. Já se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho e comenta. Vamos conversar a respeito disso para a gente ter um debate saudável e enriquecedor. Então, valeu. Beijo para vocês. Beijo, Pri. Valeu. Beijo, gente. Obrigada. Valeu.